Estamos gravando então mais um OK da nossa equipe. O terceiro OK, Marcelo. Que dia maravilhoso. Que dia maravilhoso. Só tenho a te agradecer, Vitor, também por ter ouvido, né, um pouco do que aconteceu nesse episódio anterior aqui e vejo pela tua felicidade também. É um dia magnífico para nós aqui. E agradecer ao Marcelo também, né, que me honrou com a prece, e que a gente consiga transmitir nesse mais esse episódio aqui conhecimento para essas pessoas que eu ia te contextualizar, né, no começo, porque o podcast, na verdade, ele é uma consequência da pandemia. Tá. Os meus negócios todos, eles são de aglomeração. Uhum. Restaurante, bares, casas noturnas, eventos. Tá. Esse é o meu negócio. E durante a pandemia não tinha o que fazer e eu comecei a gravar com pessoas para gerar conteúdo, enfim, transmitir algum sinal. Porque quando se estabeleceu a pandemia, uma coisa era eu, empresário organizado financeiramente, Tá. no particular. Outra coisa era o segurança, o cara da iluminação, o DJ, o fotógrafo. Galera que trabalha pela grana do dia. E aí o podcast foi assim, cara, vou tentar mostrar pra galera que existe outro caminho, ou como foi construído, ou como eu construí, porque eu não herdei, né, essas coisas, eu fui construindo. E o podcast começou assim, começou gravando num celular e hoje, né, 5 anos depois, a gente tá em Alphaville aqui gravando com pessoas, muito por responsabilidade do Marcelo, que sem a gente se conhecer pessoalmente, só através de internet, e se dedicou fortemente para que as pessoas como tu estejam aqui hoje. Olha só. E tem sido um dia abençoado, mais um, graças a Deus. Muito bom. Então, Vitor, mais uma vez te agradecer a presença aqui. Queria a gente começar entendendo quem é tu hoje. E a partir daí, eu e o Marcelo, a gente vai discorrendo aí sobre as coisas que a gente vai mandar de mensagem para quem está nos assistindo hoje. Legal, legal. Acho que como qualquer pessoa aí, a gente tem várias facetas, né? Uhum. Então falar quem é o Vitor é difícil, mas num resumo empresarial, eu sou CEO da Pandora Educação hoje. Sou sócio do Lucas Scudeleri, sócio do Luke também, que é nosso outro sócio. Eu sou também professor de teologia, de neurociência e de psicanálise. Olha só. Sou casado com a Thaís desde 2015, conheço ela desde 2010, então já tá fazendo aí 16 anos. anos. 16 anos. Agora vai fazer esse ano aqui 16 anos que a gente tá junto. Pai da Alice, a Aurora tá por vir também. Minha Olha esposa que tá legal. com 37 semanas. Os meus dois vieram na 37. 37 mesmo? alguns dias. É isso aí, tem que ficar o telefone e ficar online então, aí. eu até avisei ela aqui, eu falei assim, eu vou deixar no modo avião, mas qualquer coisa Não, você chama deixa- o Luke. Não, deixa O Luke on. tem o contato do Fernando. Eu falei assim, qualquer coisa eu sei ali que... Deixa on, Deus o livre. Não, deixa on aí. Não, eu já avisei ela já tá avisada. E a Pandora, ela existe também tá fazendo 15 anos também esse ano, desde 2011. Foi um ano depois que eu conheci a Thaís. A Thaís foi uma pessoa aí que edificou bastante a minha vida e da própria Pandora também, né? Sempre me deu bons conselhos, sempre esteve do meu lado, sempre acompanhou, sempre me desviou de problemas, me tirou de enrascadas. Então não tem como falar do Vitor sem falar da Thaís, né? Coisa linda. E, cara, e hoje meu papel principal na Pandora é justamente conseguir direcionar a empresa para os resultados, estabelecer a cultura, que eu acho que é um assunto que a gente vai explorar bastante aqui hoje. E final do ano passado a gente faturou 29,5 milhões. Ano retrasado foi 18,5. Então a gente está num crescimento acelerado, né? Esse ano aqui a nossa meta é 60 milhões, então é uma meta bem ousada. Mas estamos aí na batalha agora para ver se a gente consegue fechar o primeiro trimestre. Sim, né? Já batendo a meta, estamos próximo disso. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre mim de uma maneira geral. De uma maneira geral.
Me conta um pouco da formação, Vitor. Da onde que veio a vontade e aí agora assim, mas vamos explorar assim, da onde veio a vontade dessas formações, da onde o conhecimento. Tá, formação você diz formação acadêmica e tudo mais? É que tu mencionou no começo. Sou professor de teologia. Isso. Da onde vem porque tu tá com quantos anos agora? Eu tô com 39. 39. Não é um assunto, porque eu tenho 44, então somos da mesma geração. Não é um assunto que teus amigos, não é. Vou fazer teologia. É mesmo, também vou. Não é administração, não é direito, não é medicina. Sim. Como é que foi pra ti isso? Em que momento da tua vida veio isso? Cara, 2014, eu tive uma crise existencial, porque eu tinha uma empresa já era sócio do Lucas e do Luke. A gente tinha uma empresa de comunicação, a gente se encontrou no ramo artístico, na verdade. Né? O Lucas era artista, eu era empresário artístico, e a gente foi saindo da música, que era um lugar de muita tentação também. A gente queria constituir família, e a gente viu que não fazia sentido a gente ficar na música, isso tudo juntos, né? A gente foi vivendo isso tudo juntos, essa transformação juntos. E essa clarificação da verdade juntos. E aí a gente começou a pivotar da música para a comunicação empresarial, tá? A gente começou a se afastar da música, se afastar da noite, se afastar... porque a gente começou a ver incoerências. Então, minha esposa ficava muito insegura. Não era esposa na época, era namorada, mas também a namorada dele também ficava muito insegura. A gente foi vendo que não era compatível a construção familiar com aquele ambiente. E a gente começou a fazer uma mudança e começamos a pivotar para uma empresa de comunicação. Então, a gente fazia branding para grandes empresas, né? Fizemos marcas conhecidas aí do Bar do Alemão, na época, da FECAP, que até hoje é o logo deles também. E aí eu tinha uma empresa onde a gente já faturava múltiplos 7 dígitos, quase batendo 8 dígitos por ano. E na época eu era moleque, morava com a minha mãe ainda. Então entrava uma grana e eu nem sabia o que fazer com ela. Né? Eu ia juntando ali e falava, pô, depois eu troco de carro, sei lá, ia nisso. E aí chegou um momento onde eu tava ganhando por mês mais do que minha mãe e meu pai juntos ganharam na história deles. E eu falei assim, tá, mas e aí? É só o dinheiro? E aí bateu isso. Tipo, cara, é só o dinheiro? Junto com isso, cara, eu já tava... E muito cedo, né? Cedo, eu tava com... Parece história de jogador de futebol. Meio que isso. Eu tava com 29, né? 29 anos. 28, 29. E aí, cara, junto com isso, eu tava estudando todos os livros da mente humana possíveis. E me faltava a resposta. Falei assim, cara, eu tô entendendo praticamente a mente inteira humana e tá faltando algo. E aí eu tive uma crise, cara, que eu tava no meio da minha agência lá e eu tava na sala, eu fui pra uma sala de reunião, tranquei a porta ali e, cara, comecei a chorar e eu fiquei 2, 3 horas ali, tipo, chorando. Catatonicamente, e eu falava, cara, minha vida é um vazio. A única coisa que faz sentido pra mim, talvez... Como as histórias, elas meio que se repetem, né? Dinheiro, 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 tá, e daí? Isso. E o domingo? E cadê o propósito? Cadê o algo a mais? Cara, e aí naquele dia eu lembro que eu comecei a me restabelecer, liguei pra minha namorada, falei assim, cara, tô passando por isso, minha namorada quis me ver na hora, ela falou, mas eu não tô sendo suficiente na sua vida? Eu falei, não, isso não tem nada a ver com você. Tadinha. Coitada, ela ficou, tadinha, desesperada, tá ligado? E aí eu falei assim, não, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com o meu propósito pessoal e profissional, principalmente. Pelo contrário, o que a gente tá construindo talvez seja o mais sólido, né? E aí, ok, ela entendeu, se acalmou, ficou um pouco transtornada também, porque, pô, ver o namorado dela, tipo, tendo uma crise vulnerável, né? Eu nunca tinha mostrado esse meu lado vulnerável pra ela. Sim, em geral, né, nós, os homens, a gente falou bastante, hoje a gente falou muito sobre isso, né? Quando é que a gente mostra fraqueza? É quando quebra. É quando quebra, cara. Não é antes. E é aí que a gente sabe se a mulher é aquela mulher que a gente tem que ficar na nossa vida. Porque se a gente quebra e ela tá do nosso lado, ela continua do nosso lado, e ela não se afasta por insegurança, significa que aquela mulher confia tanto em você que até no momento da quebra ela tá junto com você. Uau, isso entendeu? É muito forte. Então, assim, cara, eu percebi, e, cara, no que eu percebi, meio que tudo mudou. Então, assim, eu já tinha pedido ela em casamento,
Mas era um pouco tipo, um dia a gente casa. Vou ganhar tempo. Tipo, enrolando. Entendeu? A gente compra apartamento, aí vamos juntar uma grana. Putz, planos pra, tipo, 2020. Mas não entendeu? moravam juntos ainda? Não morávamos juntos. Eu morava com a minha mãe, ela morava com a mãe dela. Então, assim, sem planos pra casar. Só, tipo, a intenção matrimonial, mas sem uma concretização. Pessoa, mas não tá dentro do plano de ação pra já. Isso, exato. Tava lá, tipo, sei lá, criando planos do tipo assim, a gente comprou um apartamento, a hora que ele ficar pronto, a gente pegar as chaves, aí a gente marca o casamento, tal. E aí, nisso, cara, eu sei que eu fiquei com esse elefante branco no meio da minha sala, depois dessa conversa. E a primeira conversa que eu tive, eu lembro até hoje, com o Lucas e com o Luke, foi: eu não quero mais continuar a minha agência. Eu não quero mais continuar a agência. Eu quero que a gente foque na empresa de treinamentos. Meu irmão também estava passando por uma saturação. E aí o Lucas virou e falou assim: cara, mas o nosso financeiro inteiro tá na agência. Eu falo assim: eu tô disposto a dar um passo para trás pra gente dar 2 para frente. Não importa quanto tempo isso demore, mas eu não quero mais continuar com a agência. Não faz mais sentido para mim. Eu quero continuar com a transformação humana. E olha que eu ainda não tinha focado em espiritualidade, tá? Era só um propósito muito forte, uma vocação. E aí eu lembro que o Lucas falou assim: bom, cara, tá bom, se vocês acham que isso é o melhor, eu também é uma área que eu mais me identifico hoje em dia. É a parte de treinar pessoas, né? Como que a gente pode fazer isso? Já. Eu lembro que era tipo setembro. E aí, putz, mas nosso financeiro vai cair muito. Ok, a gente se vira, né? Então ainda não existia nem tipo Deus protege. Entendeu? Então a métrica financeira não foi padrão decisório em nenhum momento. Não foi, cara. Não foi. E olha só, nem tinha a fé. Foi ao contrário, né? A fé era tão grande que nem Deus estava na equação ainda. Meu Deus. Entendeu? Mas a fé no chamado, que com certeza foi um chamado divino, ela nasceu ali. E aí o Lucas falou: eu também não aguento mais. E aí o Lucas falou: cara, é verdade, pra mim também faz sentido. Vamos aí, a gente se vira. A gente já se virou tantas vezes antes, já fizemos pivotagens várias vezes antes. Vamos junto. É óbvio que essa é a minha versão da história, cada um vai ter a sua, tá? Mas isso é o que ficou dentro de mim, né? E a partir daí, eu comecei a estudar a espiritualidade contemporânea, tá? Então, tipo, Osho, Krishnamurti, comecei a buscar respostas, tá? Buscar respostas. E meus pais eram cristãos, eu também me considerava cristão, mas assim, não buscava Cristo, né? Tipo, só era porque meus pais eram e quando me perguntava, sou cristão. Já né? tinha contato com a escritura, Vitor, na época? Ainda não. Cara, muito pouco. Muito a Bíblia pouco, ainda assim. era aquele... Nossa, muito pouco. Muito pouco mesmo, assim. Mais do que eu herdei dos meus pais, o que eu ouvia às vezes na igreja, tudo, mas era muito pouco mesmo. Não prestava muita atenção quando eu ia na igreja, quando eu era moleque. Depois, quando eu cresci, também não fui mais na igreja, né? Então, me afastei totalmente ali depois dos 15, 16 anos. Acho que até antes, 14, 15, por aí. Então, assim, pra mim, não sei, não fazia sentido Jesus Cristo, entendeu? E eu não entendi o porquê, tá? Mas não fazia sentido. E aí, beleza. Só que Deus vai escrevendo certo em linhas tortas, né? E aí, cara, eu fui num retiro espiritual hindu. Tipo, nada a ver, aqui no Brasil, que, tipo, recebe gente do mundo inteiro. E era um retiro ali de jejum. E aí eu fiquei em jejum. Desculpa te interromper, Pode mas falar. é que as histórias vão se repetindo, elas mudam, um usa farda laranja, o outro não sei o quê, mas assim, as estruturas de ambiente são... E, cara, por mais louco que seja, eu conheci Deus lá. Olha aí. Lá, num retiro hindu. Muito louco, cara. Eu falo assim, cara... Como é que funciona o retiro hindu? Isso? Que tu pode, não sei se pode falar ou não, mas como é que... Cara, era um retiro hindu bem de uma linha completamente, tipo, marginal do hinduísmo, assim, sabe? Que muito pouca gente segue. Que é uma linha muito mais de jejum. Então eu fiquei 21 dias em jejum ali. Acho que eu nunca contei isso num podcast. Mas eu fiquei 21 dias em jejum. E aí você tem jejuns gradativos, né? Na primeira semana sem comer, na segunda semana com um suco bem diluído, terceira semana com um suquinho um pouquinho mais, mas tipo sem comer nada sólido. E cara, lá teve um momento onde eu conheci Deus, simplesmente eu falei, nossa. E 21 dias lá? Lá, retirado, imergido, sem contato com a humanidade. Praticamente. Um internato. Meu Deus. E aí, cara, no meio de Minas Gerais, numa cidadezinha micro de Minas Gerais.
E tinha lá alemão, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. E é o único retiro do mundo que faz isso. Aqui no Brasil, vai entender. E aí, conheci Deus lá. Falei, cara, Deus existe. Olha só. Não, eu não tinha uma dúvida, sabe? Mas ele era cognitivo pra mim. Deus era algo que era uma teoria, entende? Eu acredito que Deus existe, mas explica. Não sei, também não sei se ele não existe. Se alguém me provar o contrário, eu tô adepto. Se forçar um pouquinho, tô adepto. E lá não, eu saí com... Não era nem mais uma crença, cara. Porque acreditar, você pode desacreditar. Saber, você não pode mais não saber. Uau. Entendeu? Então, não era mais uma crença, eu creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Ponto. Era uma sabedoria irrevogável. Entendeu? E, cara, eu saí de lá sabendo que Deus existia. E aí, quando eu voltei, o Lucas também tinha ido nesse retiro. E aí ele falou assim, cara... Só que eu acho que os momentos de revelações foram diferentes pra gente, sabe? Eu acho que o Lucas já tinha tido um contato desse, mas talvez um pouco cognitivo também, não sei dizer, aí é mais questão dele. Mas ele já tinha ido nesse retiro também, e eu voltei e falei assim, cara, Deus existe. E a gente começou a dar risada junto. E aí a gente começou a estudar espiritualidade junto, né? Então estudamos primeiro o Dr. David Hawkins, que foi um grande devoto de Cristo e bastante anônimo até, que são os livros que a gente escolheu traduzir aqui pro português, porque ele embasou muito a lógica, a gente sempre foi muito lógico, né? Então ele embasou muito a lógica que sustentou a nossa fé. E a gente começou a estudar essa lógica e aí a gente começou a estudar várias religiões. Por isso que a gente acaba sendo teólogo ecumênico, né? Porque a gente começou a estudar o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, a gente começou a ver verdades convergentes em todas as religiões. Até o momento que o Dr. David Hawkins, ele revela o seguinte, ele fala que do siríaco, que era a língua que Jesus Cristo realmente falava, a tradução Pai, por que me abandonaste, ela é falha. Ela foi traduzida do siríaco para o grego e a tradução do siríaco para o grego foi mal interpretada, porque é uma palavra muito parecida com a que realmente era a etimologia de Davi, quando ele fala Pai, por que me abandonaste? Mas significava outra coisa, que é Pai, por isso fui poupado. Então, se a gente for estudar o aramaico, o siríaco mesmo, o que está escrito lá é Pai, por isso fui poupado. Na hora que eu li isso no livro, eu comecei a chorar de novo, uma catarse, e eu lembrei que o que me afastou de Jesus Cristo foi eu ouvir Pai, por que me abandonaste na igreja. E eu falo assim, não faz sentido Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele fala que é um com Deus, como que ele questiona o Pai dele? E aí, isso bloqueou na minha mente, tá? Ficou reprimido, eu não lembrava. E aí eu falo assim, cara, foi isso que me afastou de Cristo, agora Cristo faz sentido. E aí eu comecei, cara, o Lucas falou que ele me achava louco, porque eu comecei a ouvir os evangelhos, eu falo assim, cara, mais rápido do que ler os evangelhos é ouvir os evangelhos. E eu comecei a ouvir os evangelhos em looping, no banho, fazendo academia, dormindo. Cara, eu ouvi, tipo, centenas de vezes cada evangelho. Eu não sei contabilizar, porque eu ouvia em looping. Então eu comecei a ouvir em looping e, cara, tipo, começou a ser uma coisa tão profunda na minha vida que foi ali que eu falei, cara, a minha fé, assim como eu sei, né, da realidade de Deus, agora eu sei da realidade de Jesus Cristo. E aí foi aí que eu comecei me tornei cristão, ainda não ia muito na igreja, mas já comecei a ir em várias igrejas, procurar ali um caminho do cristianismo que fizesse mais sentido pra mim. E aí, naturalmente, foi natural pra mim começar a estudar teologia, porque eu precisava das respostas pra mim. As respostas que as igrejas não tinham me dado. Entendeu? E eu comecei a estudar a raiz das igrejas, que são os evangelhos, a raiz do budismo, a raiz do hinduísmo, né? E eu parei de frequentar instituições e fui direto nas raízes. Eu quero saber o que o Buda fala, não o que um monge fala que o Buda fala. Eu quero entender o que Krishna fala e não o que um yogi diz que Krishna fala.
Eu quero entender o que Cristo fala e não o que um padre ou um pastor diz do que Cristo fala. Porque você tem muita interpretação, você Muito tem... bom. E aí eu comecei a estudar as escrituras, cara. Comecei a estudar as escrituras. Que loucura. Não, mas eu tenho esse nível de curiosidade e até hoje, assim, para outras coisas. E eu acho que é isso exatamente, tem que ir na fonte sempre de tudo. Se não adianta, não quer estar legal a tua opinião, mas eu quero saber... Sim, exato. Acho que a minha curiosidade ali, a minha vontade de encontrar Deus, ela não se limitava a alguém me falar. Entende? Era ir direto na fonte da informação. Porque aí eu consigo pegar direto da fonte. Nada contra as religiões, pelo contrário. As religiões, elas são uma bênção na vida da humanidade, porque elas conseguem converter o ser humano do pecado para a virtude, né? Que é o principal. E aí cada uma vai seguir um caminho ali, né? Do que fazer com essa virtude, né? Mas todas as religiões, elas têm esse princípio. As religiões íntegras, obviamente, né? A gente tem religiões também não íntegras. Tanto dentro de cada uma das grandes maiores, dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio budismo, como religiões não íntegras que são sectos ali, que não têm ligação com as grandes religiões do mundo, né? Como é que vem? Acho que se a gente... É incrível como... O quebra-cabeça vai ser... vai montando e os podcasts que eram totalmente de trabalho, eles estão por ele e como é engraçado isso que eu venho falando, escrevendo e acabei de ser batizado, né? Não sei se tu ouviu, mas eu tava ouvindo foi aqui, aconteceu. Eu falei, que rolou lá? Foi aconteceu isso aí. Poxa, que legal. Cara. E eu venho falando, porque a minha história é a tua história de 10 anos atrás, né? Assim, eu não tenho nenhuma crise, assim, do tipo assim, porque estou aqui, porque eu tenho uma família formada, hoje em dia eu tenho 2 filhos, então... e a minha avó e minha mãe são muito crentes, né? Sempre foram. Então eu não tinha nenhuma dúvida. Mas o meu propósito é falar mais dele. E eu venho publicando sobre isso. Eu fui, mas sem estudar nada. Assim, eu tenho a Bíblia... Tudo que falaram hoje, da Bíblia de ela tá ali, mas não tá sendo usada e tal. Eu leio, uma vez por semana ou 2, eu vou lá e leio 2, 3 folhas, mas sem orientação alguma, e eu fiz exatamente o que falam para não fazer. Eu peguei a folha 1 e eu tô indo, tô lá na 500 e não sei o quê. E eu tô lendo, e o que eu entendo, o que eu não entendo, eu não entendo, e tô indo. E eu venho assim, tá, mas da onde que tá vindo essa vontade? Quando eu posto, assim, eu venho escrevendo assim, ó, eu vou falar mais dele. Isso aqui vai ficar cada vez mais dele. Vai ficar que eu falo mais por ele. Porque o meu meio, ele tem muitas janelas pro outro. Que eu escutei um podcast do Lucas, que ele foi nos Sócios. Sim. E aí ele fala da banda de rock, né? E aí eu falei assim, cara, o rock, o pagode, o samba, assim, é música, né? É noite, é o artista. E eu tenho amigos que são músicos há 20 anos. Eu falo assim, cara, esse amigo em específico que tem uma banda há 20 anos, eu sei que ele não usa drogas. Mas assim, o resto todo usa, porque tu tem que estar feliz. Não é que nem eu sou o produtor, ainda fico com rádio, eu posso ainda ser mal-humorado. O produtor musical, ele pode ser mal-humorado. Cara fechado. E aliás, o produtor, ele sempre é o cara fechado que briga com o dono da casa e tal, não sei o quê. Então tu pode te esconder atrás de um mau humor. O artista não. O artista tem que sorrir, ele tem que estar feliz. E hoje eu contrato, no Samba do Pagode, eu contratei todos os grandes artistas que tu possa sonhar, né? Todos que tem no Brasil, eu contratei todos. Sim. E, cara, e eu me aproximo pouco. Mas quando eu ouço história dos amigos deles, assim, realmente os caras, eles não sabem nem onde estão acordando. Eles não têm, assim como tu sei tua esposa, ele até tem esposa, mas, cara, não sabe nem onde ela tá, porque ele também não sabe nem aonde ele tá. Então, realmente, eu corroboro muito da tua história, assim, porque é exatamente esse momento, assim, cara, tá, vamos lá, cara, assim, legal que chegamos até aqui, legal que o podcast tá aqui, que os eventos cresceram, que são grandes eventos hoje, mas vamos lá, nós temos que falar mais dele, porque senão, quem vai falar? Né? Quem vai falar? E nós almoçamos juntos com o pessoal que estava aqui antes, e aí às vezes, acho que foi o Adroaldo que assim, que às vezes a gente parece louco, né, falando de Deus, porque tem certas rodas que as pessoas estranham. Então, o que tu tá falando disso? O que é essa Bíblia aí? O que tu tá falando? Não, cara, eu vou falar. E eu não entendia muito bem ainda o porquê, mas eu sabia que eu tenho que falar. E é bem isso que tu tá falando, cara, tem que entender, tem que saber. E se a gente não estuda,
quando a gente vai argumentar, talvez tu possa ficar vendido. Então, não adianta. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que saber a fonte. Perfeito? Exatamente, cara. Quando que isso, depois de entendido por ti, vira... Tá, vamos falar disso. E a gente falou também, assim, temos que ter bens materiais para conseguir falar mais, para a gente aumentar o microfone. Isso. Ter mais qualidade, mais... Como é que eu abranjo mais gente? Como é que eu chego... Tem um sócio que tem 4 milhões de seguidores. Como vocês entendem e como é que faz isso para servir? Aonde conectou? Cara, conecta de várias formas, né? Porque se a gente for estudar todos os grandes patriarcas bíblicos, todos eles foram prósperos. Né? Então, Abraão foi próspero, Isaac poderia herdar de Abraão, mas ele construiu a própria prosperidade. Depois, Jacó também construiu a própria prosperidade, antes de voltar pro pai dele, né? Que era Isaac. Depois a gente teve José, que também construiu a própria prosperidade, então nenhum deles herdou. Depois a gente teve Moisés, que nasceu ali, nasceu não, né? Mas ele foi criado num berço próspero, e ele abandonou tudo para poder salvar ali o povo judeu, o povo hebraico. A gente teve Davi, que foi próspero. Salomão, que foi próspero. E Salomão foi o único dos patriarcas bíblicos que se corrompeu porque ele herdou. E isso é uma grande questão também que vale a pena a gente falar aqui. Isso é muito importante. Porque Salomão foi o único que se corrompeu e ele foi o único que herdou. Por favor, discorram sobre. O único herdeiro, primeiro herdeiro, vamos dizer assim, o primeiro herdeiro que se corrompe por não ter construído. Uau. Exato. Porque Isaac herdou, mas ele construiu. Jacó, de certa forma, herdaria, mas ele fugiu e ele construiu. Uau. Antes de voltar, tá? Davi construiu. Depois Salomão não construiu, ele herdou. E óbvio, ele multiplicou de início, tá? E ninguém tira o mérito dele, mas a corrupção aconteceu quando ele começou a se tornar imoral e ele começou a ter 700 mulheres, e aí foi onde o reino dele caiu, né? Desculpa, então, desculpa interromper, mas vocês viram o corte que viralizou? E eu desconheço, tá? Que agora alguns homens, na minha vez não pode porque... E aí eles dão alguns entes bíblicos que tiveram várias mulheres e isso estava viralizando entre os jovens. Na minha vez agora não pode. Né? E aí, como que é a interpretação de quem estuda? Se a gente for ver, Jacó acabou tendo 2 esposas, principalmente porque o pai delas enganou ele, né? E aí ele não desonrou a filha, né? Aquela mulher. Então foi por uma honra e ele manteve, mas ele amava mesmo Raquel, né? Davi teve várias mulheres, mas em certo momento ele se arrependeu, porque ele matou um homem por causa de uma mulher, de uma das esposas dele. Ele se arrependeu e ele manteve a honra com aquelas mulheres, mas foi aonde ele parou de conquistar novas mulheres, depois do arrependimento dele. Salomão não se arrependeu. Salomão ficou acumulando mulheres e ele não casou com nenhuma, né? Diferente dos outros, que honrou, casou e tudo mais. O que a gente vê aqui, cara? 2 pontos importantes, que é Salomão, além de ter dado, Salomão não constituiu família. Tá? Ele não constituiu a família dele. Então, são 2 pontos que convergem para a corrupção, tá? A não constituição de uma família e, ao mesmo tempo, você ter também a herança, tá? E hoje, por exemplo, quando a gente fala de governança familiar, a gente tem aí muitos homens que casam, têm família, têm filhos, são fiéis, outros não são fiéis, e até aí, ok, isso vai influenciar sim no processo de governança. E aí, de repente, eles passam a empresa para frente, para a mão dos filhos deles, tá? No que ele passa aquela herança para os filhos dele, muitas vezes o empresário ele vai trabalhar ali o profit and loss e vai ensinar para os filhos dele ali lidar com profit and loss. Só que quando a gente fala de relação familiar, a gente tem só 80% das empresas, 70% das empresas passam
pela segunda geração. Elas não conseguem transcender para a terceira, tá? 70% das empresas morrem na segunda geração, passadas de pai para filhos. E 90% morrem na terceira. E aí a gente vai ver e fala assim, bom, eles não souberam gerir, eles não souberam a parte financeira e tudo mais. Mas quando a gente vai ver o motivo do porquê que essas empresas morreram, ou faliram, ou tiveram que ser vendidas e saíram da mão daquela empresa, 60% delas foi por conflito familiar. Então não houve uma preocupação em passar a governança familiar para os filhos para que a empresa fosse sustentada. Então a gente tem 60% por brigas entre familiares e aí a empresa acaba falindo ou ela acaba sendo passada para frente, sendo vendida, ou a família briga ali pela herança, porque não existe uma preocupação de formação familiar vindo de pai para filho junto com o processo de herança da empresa patrimonial, né? Então existe grande foco no patrimônio e pouco foco no matrimônio em si. E os dois, eles andam juntos no processo de ascensão. Então, quando a gente fala de empresas que são passadas por gerações, a gente tem o núcleo sólido patrimonial e a gente tem o núcleo sólido matrimonial daquele casal que construiu juntos. A gente tem grandes empresas que crescem sem um núcleo familiar específico, de uma pessoa solteira ou divorciada. Tem? Com certeza tem. Mas muitas delas que passam de gerações vieram de uma pessoa que teve um núcleo familiar matrimonial, mesmo que ele se divorciou. E ela é passada por geração, e isso não significa que vai sustentar na geração. Então a herança, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser uma maldição. E na maior parte das vezes, a herança, principalmente para um homem, é uma maldição. Porque ele não fica sem referência do propósito. Ele fica sem referência de propósito, ele não aprende a ter o dinheiro, ele não passa por crises onde ele aprende ele não passa por crises onde ele aprende a fazer com que as coisas elas saiam de um lugar comum e elas se expandam. Ele não tem esse propósito de construir, porque ele já tem tudo, né? Então, muitas vezes o herdeiro, ele não passa pela dor que o fundador passou, a dificuldade de construir a empresa. Então, se ele não passa por esse processo de forja masculina, ele acaba herdando e ele muitas vezes vai negligenciar o negócio, o matrimônio, simplesmente porque ele teve tudo fácil na vida dele. Muito bom. O que pra gente voltar um pouquinho, o que é nesses treinamentos, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouco do que vem por aí, se vocês querem entrar um pouco já, mas o que hoje a Pandora entrega e o que juntos vocês pretendem fazer baseado nesse conhecimento que a gente está trocando aqui agora. Ah, legal. A gente está construindo juntos aí um primeiro evento de governança patrimonial, que é o Ordena, em Porto Alegre. Vai acontecer no dia 7 e 8 de maio, lá no Hotel De Ville. E a ideia é construir um evento ali de 2 dias, onde a gente vai passar processos de governança patrimonial para que os homens que estejam lá, ou mulheres que estejam lá, ou casais que estejam lá, saibam como fazer para crescer o patrimônio, como blindar esse patrimônio, não só na parte de um advisor, de um contador, de um testamento, de uma holding familiar, não só isso, mas também no processo de governança familiar, porque senão o que vai acontecer é que ele vai ter uma holding, ele vai ter um testamento, claro, e vai existir litígio familiar no processo. Depois que ele morrer, ou a hora que passar para a mão dos filhos, vai ter um litígio familiar. E aí, tudo bem, ele construiu um legado, ele transferiu esse legado, mas a grande falha dele foi em transferir esse legado para que ele continue um legado. E ele continue se multiplicando. E não morra na segunda geração, na terceira geração, né? Então, isso não se aprende em faculdade, isso não se aprende em MBA, isso não se aprende em... A gente vai ver de Profit and Loss, tá?
E é isso, né? Como fazer para lucrar e como fazer para cuidar dos custos ali para que eles não sejam maiores do que o faturamento, né? Então, a nossa intenção é como que a gente faz para 200 mil famílias hoje que faturam mais de 5 milhões, que tem um patrimônio maior do que 5 milhões, que hoje no Brasil são 200 mil famílias, elas consigam ter não só holdings familiares e não só testamento, porque só 3% dessas 200 mil famílias tem governança dentro da parte patrimonial delas. Uhum. Só 3% trabalham governança, que é realmente treinar os filhos para eles se unirem, para eles serem associados, aliados, né? E que realmente aquele legado se passe para gerações e gerações e gerações. O caso da Votorantim não é à toa. O caso da Votorantim é puramente governança familiar. Puramente não, né? Ele também treinou a parte de Profit and Loss, mas o grande sucesso da Votorantim passando de pai para filho é justamente a governança. Esse é um grande diferencial. Que mais que a gente pode especificar um pouco mais para quem ainda não chegou, né, numa família que tenha essa renda, mas que a gente possa, porque eu sempre gosto no Vinhascast em si, de ensinar para quem ainda não chegou. Uhum. Por exemplo, o Vinhas, né, que tenho minhas empresas, estou construindo, brigando o tempo todo para manter nesse Brasilzão de meu Deus uma empresa de pé, mas sou muito convicto do que um homem deve fazer, do que uma mulher deve fazer. A nossa família é constituída, né? Sou casado hoje com a mãe dos meus filhos, mas o que vocês já enxergam para frente? Tipo assim, os problemas que tu pode encarar, porque eu já vi isso acontecer na família da minha mãe. Meu avô era um grande fazendeiro, 12 filhos, né? Italiano, né? Então, assim, a minha mãe, ela sabe que as mulheres eram um problema. Que o meu avô queria ter filhos homens para ajudar na lavoura. No processo, né? Mas assim, no processo de quando meu avô faleceu, os homens ficaram com a terra e as mulheres ficaram com alguns valores. Mas assim, a terra ficou para os homens. Tá. O que vocês enxergam hoje para uma família mais atual, né? A minha. Como é que eu me preparo? Como é que eu torno os meus filhos homens de virtude, que entendam que eles são a família, que qualquer primo ou amigo, não, o núcleo são eles dois, né? E se tiver mais para vir, que venham. Mas assim, como que faz isso? O que o Ordena vai falar sobre... O que eu vou sair de lá transformado? A primeira coisa, eu estava até falando com o Adroaldo aqui fora, a presença masculina, ela não pode ser simplesmente focada no provimento financeiro, né? O homem é o provedor, mas ele provém principalmente segurança. E aí você tem a segurança financeira, mas você tem a segurança física, que geralmente é onde o homem vai focar. Vai pegar uma casa numa cidade segura ou com segurança, com câmera, com o máximo de segurança que ele consegue colocar ali para a família, e ele vai fazer isso através do dinheiro dele, obviamente, né? E ele não está errado em fazer isso, tem que fazer isso. Mas também não pode abrir mão do outro tipo de segurança, que é a segurança afetiva. Então, se aquele homem ele for completamente distante dos filhos afetivamente falando, né? E afetivamente não é ser fofo, ser grudento, não é isso. É a condução mesmo dos filhos no dia a dia, é conversar com os filhos, é entender as dores dos filhos, é disciplinar os filhos, mas essa parte afetiva. Se isso se ausenta, se ele não tem carinho, amor, presença com os filhos, quem dirá os irmãos? Os irmãos não têm nenhuma obrigação um com o outro, é só uma obrigação paterna e materna. Então, na hora que ele se afasta, naturalmente os irmãos vão se afastar também. Vai cada um querer os seus interesses próprios, que vão estar em base de finanças e proteção para cada um. Cada um se protege, cada um pega quanto dinheiro conseguir. E aí isso gera essa grande quantidade de litígio familiar na segunda e terceira geração, que é 60%. E aí, quando a gente fala de questão de ruir o patrimônio,
Você tem ali 60% das empresas que passam de geração para geração, elas acabam entrando em litígio familiar. E o litígio familiar, cara, ele custa 4 vezes mais do que um divórcio. 4 vezes mais. Uau. Então, pô, o divórcio já é algo que os homens temem. Assim, cara, se eu tiver um divórcio, cara, é custoso pra mim. Minha esposa vai ficar com grande parte, né? Então, os homens, eles evitam o divórcio. Mas eles esquecem de evitar o litígio familiar futuro. Entende? É como se assim, eu fiz minha parte, agora eu lavo minhas mãos e é a parte dos meus filhos. Será que esse é o melhor caminho? Será que ele fez mesmo a parte dele ou ele esqueceu de grande parte do processo, que é a parte afetiva, a orientação espiritual dos filhos dele, para se basear em virtudes, verdade, responsabilidade, coragem, serviço, amor, compaixão, né? Então, muitas vezes falta isso nos homens, justamente porque eles buscam ser só práticos. Ah, eu dei segurança, eu dei dinheiro, e por que eles estão reclamando? Porque não deu afeto, não deu orientação espiritual e não deu propósito. E aí acontece, como a gente, voltando lá para a Bíblia, o que aconteceu com Davi e Salomão. Davi preparou Salomão para ser um grande governante. Ele foi. Só que talvez, e aí obviamente a gente não pode julgar isso porque a gente não vai saber, e isso também não está descrito completamente na Bíblia, talvez ele não tenha dado afeto suficiente, ou talvez ele não tenha dado orientação espiritual suficiente, que foi aonde Salomão se perdeu. Então, assim, e aí é o que a gente fala sobre questão de traição, ter várias mulheres. A família não era sólida o suficiente, assim como os ancestrais dele, que era uma família coesa, sólida, que deram continuidade no que eles construíram lá atrás. Davi não tinha essa família tão sólida. Por mais que ele se arrependeu, a família já estava meio desintegrada, né? Já existia ali certos tipos de confusão afetiva e tudo mais. Então, a gente vê como a família é um núcleo base que, historicamente, se a gente for para a antropologia, a primeira formação de instituição, através de compreensão de ossos, né, restos mortais, foi a família. Antes de uma tribo, a família se encontraram, geraram tribos. E aí você teve o processo tribal, mas o processo tribal era formado pela questão familiar, tá? Então as famílias foram se formando, eles se ajudavam, aí às vezes o homem morria caçando, aí vinha uma tribo e ajudava essa família que perdeu ali o homem da família, e eles iam se ajudando. Mas a primeira instituição, antropologicamente falando, é justamente a instituição familiar. E quando a gente vai no texto bíblico, quando a gente vai em Gênesis, a gente vê que a primeira ordem de Deus para Adão e Eva foi: abandonará pai e mãe, se unirá com a sua mulher e se tornarão uma só carne. E o mais curioso disso é que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Por que Deus falou isso para eles e eles nem tinham pai e mãe? Entende? Porque foi a primeira ordem. A primeira ordem de Deus para o homem e para a mulher foi: constituam família. E essa primeira instituição. Todas as outras instituições, elas foram construídas para servir a família. Governo, igreja. Qual que é o papel principal de todas as instituições? Uma empresa, uma igreja, governo, qualquer uma. É servir a família. E a gente esquece. A gente esquece desse fator, né? Esquece e aí, né, eu falo de política, né? Uhum. Esquece ou alguém tem muito interessado em destruir isso tudo para que seja mais fácil, né? Sim, temos também interesses muito escusos aí É, de desconstrução da família. tem outro conteúdo de internet que eu gosto muito também, assim. E eu tenho muitos amigos que eu chamo, eles são fofos, né? Tipo assim, os caras que não. Se tiver que carregar essa mesa, ele já não consegue, já é meio difícil e tal, não sei o quê. E aí eu falo assim, meu, é que tem uma coisa. E aí eu falo assim, aí os caras assim, pra ti é fácil porque tu foi tenente do exército 7 anos. Uhum. Cara, eu escolhi. Sim. Eu escolhi fazer isso. E uma coisa eu tenho certeza, que quando eu vi esse conteúdo na internet, eu disse exatamente isso. Se tu não é capaz de abrir agressão contra alguém, Uhum. só te basta ser pacífico ou pacifista, né?
Só te basta isso. Tu não é um cara pacífico. Tu é pacifista. Exato. Tipo assim, se entrar alguém aqui a tentar contra a minha família, Não pois tem o que fazer. é. Ou se falar alguma bobagem pra minha esposa, tentar pegar ela, ou pior, né? Se tentar. Vamos. Menos. Né? Tô no parque com meus 2 guri. E se um cachorro tenta pegar? Tenho força, tenho condições, sei fazer. Mas pois é, isso é um papo muito agressivo. Isso é o que implantaram na tua cabeça pra não saber te defender. Exato. Exatamente. É exatamente isso porque tu não quer que tu tenha uma arma, é exatamente por isso que... E olha que tá falando aqui um cara que sou de direita, sou apaixonado por arma, adoro arma, mas sou a favor de todos os controles para que essas pessoas que tenham uma arma tenham que ter condições. Mas esse negócio de todo mundo ser fofo... Não dá. Pergunta-se pra quem tá te dizendo que é fofo se ele não tem, no mínimo, uma escolta e se ele não tem uma casa totalmente armada. Exatamente. Enquanto tu é fofo... É incoerente, na verdade, né? Enquanto tu é fofo, deixa com as armas comigo aqui, que tu não sabe o que tu tá fazendo. Exato. Então, eu acabei entrando na parte que eu quase me revolto quando eu falo desse tema. Mas é legal você entrar nesse tema, até, Vinhas, porque assim, ó, desculpa até te cortar, mas... Não, eu te agradeço porque eu quase perdi o fio da meada. Você pegou num núcleo, cara, que é a nossa missão. A missão da Pandora Educação é formar e restaurar 1 milhão de famílias até 2030. Legal. E um dos pontos de formação e restauração desse 1 milhão de famílias até 2030 é a solidificação da família através da governança e através do processo de passar de geração de filho de pai para filho, tanto empresarial quanto familiar, né? Então é o processo de governança, é uma forma de solidificar isso. E o Ordena vem justamente para isso. É o ponto em que essa missão de formar e restaurar 1 milhão de famílias até 2030, ele é baseado principalmente nas famílias que maior têm poder aquisitivo no Brasil. E por quê? Porque essas famílias, elas multiplicam isso como exemplo para diversas outras, né? Então, se a gente tem uma cultura sólida dentro de uma grande empresa, onde essa empresa, ela valoriza a família, as pessoas veem ali que a família ela é bem constituída, que os filhos são educados, que eles têm garra, que eles vão ser bons gestores futuros, você está influenciando milhares, centenas de famílias, entende? Então, um dos pontos de foco dessa missão é justamente falar com esses empresários, que já são os empresários que fazem parte aí dos 200 mil empresários que têm mais de 5 milhões de patrimônio, para que isso cascateie na humanidade, entende? Aqui no Brasil, principalmente, né? Então, cascateie aqui no Brasil, através de famílias, ensinando famílias, ensinando famílias, ensinando famílias, dentro da cultura empresarial. E aí, o que acontece? Você falou também de interesses escusos, de desconstrução da família. E um dos meus maiores estudos, acho que foi em 2020, 2021, se eu não me engano, foi estudar a Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt foi uma escola fundada por filhos de bilionários, na maior parte judeus, não eram todos judeus, que eram bilionários e eles justamente só focaram em patrimônio e segurança para os filhos, né? E não tinham a parte afetiva construída ali entre eles. Esses filhos cresceram, tendo de tudo, e aí eles pediram um espaço, os pais deram um hotel antigo para eles, e eles começaram a chamar gente do mundo inteiro, artistas, legisladores, políticos, e eles estudaram Marx. E eles falaram assim, Marx era muito explícito. A gente não pode passar o comunismo de uma maneira tão explícita. A gente tem que ser implícito. A gente tem que passar velado. Mais do que isso, eles foram na fonte do comunismo ali, de Marx, e eles falaram assim, ok, existe o capitalismo, que é o nosso maior inimigo, mas por trás do nosso maior inimigo, quem é que comanda o capital? São grandes empresários. Esses grandes empresários, eles acumulam riqueza
tá? Eles ganham riqueza, não vou nem chamar de acumulo, é como eles falavam, né? Eles acumulam riqueza. E aí eles passam de geração em geração para os filhos. E isso fica longe do governo. Então, se eu tenho um empresário como inimigo do capital, o que tem por trás do empresário? A herança. Como que se passa uma herança? Através da família. Então, o nosso maior inimigo não é o empresário, é a família. Essa foi a conclusão que eles tiveram. Como que a gente destrói a família? Vamos se infiltrar na educação. Muito bom. Vamos nos infiltrar na igreja. Vamos nos infiltrar na legislação. Vamos nos infiltrar na cultura, através de contracultura, através de artistas, através de filmes, e vamos se infiltrar na mídia. E eles começaram a chamar grandes expoentes desses 5 canais. Religião, educação. E aí, depois disso, cara, você teve ali também a influência de Gramsci, você teve a influência de Saul Alinsky, mas tudo foram veredas do que eles corroboraram ali e construíram dentro da escola de Frankfurt. E, cara, isso ficou dentro de mim ali, é uma escola que tá desconstruindo a família. E isso ficou indigesto. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Aí em 2025 a gente passou por uma pequena crise financeira e a gente conversou com um dos nossos mentores empresariais. Tá? Eu só dei uma risada porque eu passei por uma bronca também. Vai 2000, cara, eu falei, mas foi 2025 ele foi, Jesus. Foi forte. Foi brabo. E aí a gente passou por uma crise financeira, fomos lá falando com um dos nossos mentores, ele de coração aberto ali, ele virou e falou assim, gente, vocês estão dispersando muita energia e tal. Falou algumas coisas de business pra gente, que fez muito sentido, mas ele virou e falou assim, vocês têm que solidificar tudo isso dentro de um lugar, de um aplicativo onde a pessoa entra e ela tem acesso a tudo que vocês podem ajudar a família, porque vocês estão no mercado muito amplo, é muito poderoso. E a gente saiu de lá com essa informação e falou assim, puxa, legal, já existem alguns aplicativos, vamos estudar, né, o que esses aplicativos fazem, como que eles funcionam, começamos a estudar, mas o que vai ser isso? Né? O que vai ser isso? O que vai ser isso? O que vai ser isso? Até que a gente falou assim, vai ser a escola da família. Já que uma escola começou a desintegrar famílias, a nossa intenção é que outra escola comece a integrar famílias. Animal. Tá? Porque esse poder da educação é um dos veículos mais poderosos de construção de civilizações. A maior parte das civilizações ascendentes ascenderam através de escrituras sagradas, educação, governança, família, tradição oral, leis. E é tudo que a escola de Frankfurt atacou, de uma maneira implícita. E isso estava velado. A gente falou, ok, então a gente vai buscar fazer o contrário. Não brigando direto com a fonte, mas construindo uma nova fonte. Que é uma fonte que, ao mesmo tempo, está completamente alinhada com a teologia, com a filosofia, com a neurociência, com a psicanálise, que é a construção de bases sólidas familiares. Então essa foi a nossa intenção e disso, de repente, surgiu a parceria com o Marcelo e com o Aldroaldo para a gente construir o Ordena, que vai acontecer lá em Porto Alegre, a primeira edição. Então é uma história aí que as coisas foram... né? É o que a gente estava falando também. Não importa quanto a gente explique, que no final é a sincronia de Deus ali convergindo tudo para o que tem que acontecer. Tá? A gente se vê muito como responsáveis desse movimento, né? E não donos, não criadores, mas responsáveis temporários, né? Isso pode passar para a nossa geração de filhos ou não sei quais são os planos de Deus para o futuro, mas atualmente está na nossa mão. E a gente vai dar o nosso melhor para poder passar isso para frente, que é a nossa missão. E aí, meu pastor? Corroborando, né, com o que o Vitor falou, é muito também do que a gente identifica de dores, né? Eu, numa transição do ambiente de cuidado com pessoas no âmbito religioso, pastoral, vendo essa dor muito presente, que é o ataque, porque não tem como você atacar
uma família sem atacar o que a família representa. Então, a desconstrução, ela passa por isso. Então, muito do que nós muitas vezes achamos que é importante construir passa por, primeiramente, não destruir o que já está construído. Porque a maioria das formatações, né, no que diz respeito a business, fala sempre de como eu conquistar mais. Mas como eu protejo o que eu já construí e começo a entender que isso também é conquistar mais. Porque grande parte das dissoluções que acontecem, ela não mexe apenas naquilo que nós construímos no temporal. Ela envolve muito mais, porque uma família que passa por um divórcio, como a gente trata, tanto como psicanalista, como pastor, como amigo, como sócio, a gente não trata apenas de uma ruptura que, você fica com 10, eu fico com 10. Não, a gente fala de dividendos que não são somatizados. De dores que vão ser prorrogadas nos filhos, que de repente vai carregar um trauma da ruptura que nunca mais possivelmente possa se refazer. Então, como o Vitor falou com maestria, o Ordena passa justamente por essa ordenança. E aí nós temos uma conversa que tivemos esses dias, que uma pessoa usou exatamente essa frase, Vitor. E vai lembrar quem foi? Um movimento errado de uma pessoa da minha equipe, da minha empresa, quase desordenou tudo que foi construído. E eu falei para o Adroaldo no momento, falei, cara, isso aqui tu sintetizou o que é o Ordena. Um movimento errado pode colocar em xeque-mate uma história toda. Então, não falando propriamente, né, lá do projeto, não é algo simplesmente motivacional. Não é algo simplesmente para te inspirar a construir mais. Claro que num ambiente que fala de família, que fala de matrimônio, que fala de relacionamento, que fala de estrutura, que é um projeto contra uma desconstrução, não tem como você não se construir. Mas isso é efeito, não causa. A causa é essa base, né, que nós precisamos colocar ela no devido lugar para que aquilo que construímos com o tempo não só se solidifique, como também influencie outros. Porque na sociedade que a gente vive, em termos comparativos, que a rede social é um parâmetro, a gente sempre está procurando encontrar um padrão que nós valorizamos com o valor que nós temos, a nossa métrica. Então, se eu vejo Vinhas feliz, o que eu considero felicidade dentro desse padrão? Então, a minha ordem passa por entender os meus valores. Então, o que nós entendemos, e aí entra aqui uma convergência de propósito, o Adroaldo também que está aqui, que é empreendedor, que vive essa dor, nós que vivemos essa dor nas mais diferentes escalas e esferas da sociedade, entendemos que precisa ter essa voz. Então, construir isso é ajudar, servir pessoas, e aqui o Vitor vai dar um pouco mais de subsídio para isso. A gente procurou unir dentro desse ambiente não só uma voz operacional de um CEO de alto padrão, não só uma voz psicanalista, não só uma voz, entre aspas, né, de ordem, de estrutura, mas pegar os diversos padrões que moldam a sociedade para poder empurrar isso para um ambiente de organização. Eu queria que o Vitor explicasse um pouco mais o que está nessa arquitetura, Vitor, para poder ter mais abrangência. O que acontece é que você falou uma palavra que é motivação, né? Motivação, de acordo com a neurociência, ela vai durar em média, no máximo, no máximo ali 90 dias, tá? No máximo, uma pessoa muito motivada. 90 dias é a capacidade que o ser humano tem de imputar sua força de vontade, tá? Essa força de vontade que é tentar forçar algo que não é natural, tá? E ele se motiva, mas chega uma hora que a motivação acaba, tá? Porque a motivação, ela é construída por dopamina. Então dopamina, muita gente fala que a dopamina é o hormônio do prazer, mas não é. Porque já foi comprovado que
Na hora que você sente o cheiro da comida, por exemplo, você libera muito mais dopamina do que quando você coloca ela na boca. Então, a dopamina, ela é o hormônio que te motiva a buscar a recompensa. Tá? Perfeito. Então, quando você vai buscando recompensa, e se você alcançar ou não alcançar, tá? Uma hora a sua dopamina quer mais. Isso se torna, às vezes, um processo até ganancioso. Mas a força de vontade que você tem para algo só por dopamina é 90 dias. Quando a gente fala de uma estrutura, de disciplina, de transmissão, isso vai para 90 anos. Uau. Tá? Quando a gente fala de cultura, isso pode ser 90 décadas ou mais. Porque quando a gente vai estudar as culturas civilizacionais, elas são muito sólidas. E elas têm ali veículos de transmissão de pai para filho que são familiares. Tá? São culturas que elas nascem da família e, obviamente, vai ter ali, muito provavelmente, uma religião também Como responsável, como base, etc. Mas isso eu comecei a estudar porque eu fiz a minha primeira faculdade foi de publicidade. E lá eu conheci 2 grandes nomes, que um é o Philip Kotler e o outro é o Peter Drucker. Tá? Peter Drucker é considerado o papa, né, o pai da administração moderna, que sai daquele negócio industrial e começa a trazer seres humanos, construção de cultura mesmo. E eu vi uma frase do Peter Drucker que era: cultura come estratégia no café da manhã. Muito bom. Até entender ela Eu falei, cara, como assim, né? Calma aí. Come estratégia no café da manhã. Pra mim, sempre estratégia sempre foi o suprassumo, né, de uma empresa. E eu falo assim, por que o pai da administração moderna tá falando que cultura come estratégia no café da manhã? E, cara, quando uma coisa entra na minha cabeça, eu sou meio maluco, assim. Eu vou estudar a raiz da parada. Então, eu fui estudar, cara, mais de 40 civilizações. A construção e a transmissão da cultura de mais de 40 civilizações. Eu não fiquei no meio empresarial, fui buscar na raiz. Toda cultura civilizacional, ela tem, quando ela está em ascensão, ela tem uma cascata de luz, e quando ela está em queda, ela tem uma cascata de sombra. Todas essas civilizações que eu estudei, elas têm os mesmos fatores em comum. São 5 elementos de cascata de luz, 5 elementos de cascata de sombra. Cascata de luz passa por... O que é uma civilização ascendente? Primeiro, eles têm uma fundação muito poderosa, tá? Que a maior parte delas é religiosa, mas não necessariamente, mas tem uma fundação. Então, todas as culturas que ascenderam, todas as civilizações que ascenderam, tinham uma fundação muito potente, que é baseada em quê? Em humildade. Eu não sei. Então eu preciso buscar. Tá? Essa é a fundação de toda ascensão civilizacional. O segundo elemento da cascata de luz é guiado principalmente pela verdade. E isso foi chamado, dentro dessa tese, de clarificação. Então existiu, através da humildade, existiu uma clareza. Tá? Essa clareza, essa clarificação da verdade, advinda da fundação da humildade, leva a um terceiro elemento, que é um processo de responsabilização. Eles se responsabilizam pelo que acontece na vida deles e na cultura deles. Tá? Então, um princípio de responsabilidade, que eu chamo isso de apropriação. Eles se apropriam da responsabilidade do crescimento, da ascensão. E aí você vai para um quarto elemento, que é expansão, que é o princípio da coragem, onde se expande aquela cultura e todas as civilizações ascendentes passaram por expansão, tá? E elas vão expandindo praticamente ad infinitum, e elas passam por um último elemento, que é integração. Integração é o princípio do amor, da compaixão, de integrar as pessoas, o povo daquela civilização, tá? Só que toda civilização, ela passa por um princípio de ascensão e depois ela passa por um princípio de queda, tá? O princípio de queda é a cascata inversa, que é o quê? Ao invés da humildade,
essa civilização começa a ter orgulho. O que é o orgulho? É o processo de inflação. Eles começam a se inflar. Antes eles estavam expandindo, agora eles estão inflados. Que é o orgulho. E é por isso que a gente vê que na Bíblia aqui a soberba precede a ruína. E quando Deus fala para Jó, o Leviatã é soberano sobre os filhos da soberba. O Leviatã é aquilo que destrói tudo. Ele passa por cima. E ele é soberano sobre os filhos da soberba. Tá? Então, o ponto focal de disrupção e de queda de uma civilização é o orgulho, que é o processo de inflação. Tá? Essa inflação, e o orgulho é o contrário da humildade, a gente vai ver, verdade, o que seria então? Ocultação. Começa a ocultar a verdade, e isso é um processo de mentira ou de falsidade. Tá? O terceiro passo dessa cascata é o contrário da responsabilização, que é o quê? Uma externalização. Eu começo a culpar o externo. Então a culpa não é minha. Tá tendo essa crise aqui por causa de tal coisa, de Cristo, o judaísmo. Os judeus daquela época culpabilizaram Cristo. Tá? Seria uma desapropriação da responsabilidade. Uma desapropriação da responsabilidade, Muito que é uma bom. culpabilização. Você começa a culpar os outros. Quarto ponto dessa cascata de sombra é a contração. A civilização começa a se contrair. Ela começa a ser dominada por outras culturas, começa a morrer gente, começa a ter debandada de pessoas indo para outros tipos de culturas, que é um processo onde é o contrário da cascata de luz, que ao invés de coragem é medo, covardia. E aí o último ponto é desintegração daquela civilização. Uau! Que é justamente o contrário de amor e compaixão, que é egoísmo, cada um por si. Tá? E aquela cultura começa a se dissolver. E aí eu falo assim, nossa, legal, isso nas civilizações é interessante entender. Como que funciona o processo dentro das empresas? Idêntico. Igual, eu ia falar. Aí eu falo assim, o que tem por trás das empresas que seria uma fractalidade, um processo onde a gente vai... Das empresas ali, as empresas elas servem a família. E a família, como que é o processo? Igual. Uau! E aí a gente pode também fazer um processo de fractalidade maior, como, por exemplo, nações, tribos, comunidades, tá? Onde estão no entremeio dessas três principais. E aí você vai ter na base ali o indivíduo, que também é o mesmo processo, tá? Só que aí ele é individual, ele não é coletivo, né? Tu vê que engraçado. Eu, ano passado, tem uma agência de eventos, né? Que faz eventos corporativos, enfim, né? Inclusive o Ordena. Nosso parceiro no Ordena, Combo. E o ano passado eu produzi um evento que mudou o nosso jogo, assim. Foram os 90 anos de uma churrascaria, que é a churrascaria mais antiga do Brasil, que é a Santo Antônio. E 90 anos no mesmo lugar. Uhum. Lá em Porto Alegre, no mesmo terreno, o terreno é deles. E eu conheci o Jorge, que é a terceira geração. E aí tem os dois filhos, que é o Rafael e o Fabrício, que são a quarta geração. E agora o Fabrício teve uma menininha, então já tem a quinta geração. E eu não conhecia o Jorge. Jorge Aita é uma entidade no Rio Grande do Sul, churrascos do governo, enfim, grandes políticos, é tudo com o Jorge. E aí eu, com o podcast, eu disse, quero gravar um podcast com vocês. Aí os guris frequentavam meus eventos. E aí ele, não, vamos falar com o pai aqui e tal. Eu disse, não, mas eu quero gravar na churrascaria. Uhum. E tudo que tu falou, assim, né, a grosso modo, e o pouco que eu me contextualizei com eles, é exatamente isso. Todas as gerações trabalham lá, aprendem a varrer chão, aprendem a assar churrasco, aprendem a ser caixa, aprendem a carregar bandeja, aprendem não sei o quê, e só ganha grana quem tá lá. A cultura tá muito bem fundamentada. A cultura é lá. Ou tu tá lá, os guris... Agora acho que o Rafael saiu porque casou, mas a casa é em cima da churrascaria. Eu moro na churrascaria. Eu fiquei pensando, 90 anos de uma churrascaria. Sim. Né? No mesmo lugar. Gerações e gerações, gerações e gerações. Olha a força que tem que ter isso. Exato, cara.
Olha o que tem que ter. E tem um momento que foi muito... E aí eu acho que eu ganhei a conta, porque tinha várias empresas concorrendo para os 90 anos, né? Aí tava o Jorge, o Rafael, que é o filho mais velho, e o Fabrício, que é o filho mais novo. E aí eles passaram por um momento de aperto financeiro e o Jorge estava com muitos eventos. E não estava dando atenção para a churrascaria. E a churrascaria estava meio atrapalhada, porque tem muito funcionário de 50, 60 anos de funcionário. E aí eles, quer saber, eu vou torrar isso aqui, vou vender isso aqui, e aí e vou cuidar dos eventos que eu estou dando dinheiro, já me livro disso aqui. E aí vem o filho mais novo, que deve ter agora 27, 28, que é o Fabrício, e fala assim, pô, pai, e o terreno vendido já, quase assinando. Toda a nossa família colocou seu filho aqui. E eu não vou poder botar o meu filho aqui. Aí eu já comecei a chorar na hora, né? Tinha a força, né, disso. Pô, o filho mais novo. Chegar e dizer pro pai, assim, que era o mais fácil pra ele, assim, claro, tem que vender isso aqui e vamos repartir o dinheiro já. E aí o filho mais novo chega assim, pô, e aí tu vai... Pô, só eu não vou poder ter filho que vai poder herdar isso aqui e tal, não sei o quê. Olha, fortíssimo. Olha isso. O Jorge disse que, bom, então vamos enfrentar tudo isso aqui junto. E aí os filhos voltaram pra dentro da churrascaria, eles estavam fazendo curso fora, estavam trabalhando fora, enfim. Voltaram pra dentro da churrascaria, graças a Deus, pós-evento, foram os melhores meses e hoje, e eles só fazem o aniversário de 10 em 10 anos, né? E aí já me chamaram agora pra fazer o 91, porque eu movimentou, porque legal, enfim. E aí já veio a quinta geração, então a menininha já vai pra churrascaria, mesmo de colo, mas já vai pra churrascaria. Passaram no teste dos 10%. E a coisa tá... E a coisa vai... Quinta geração já deve ter uns 3%, não tem... Então, cara, então porcentagem oficial disso, mas... Rumo aos 100 anos, cara. E eu disse, barbaridade, cara. Que foi muito mais, assim, ele é um cara que eu também gosto, assim, meus amigos eu beijo, né? E aí o Jorge, beijo, italianão, né? Beijo, não sei o que. Eu disse, Jorge, não precisa nem me pagar mais, só de quantidade de beijo já me deu, já tudo certo. Então, um beijo pra família Aita aí, que eu sou muito feliz de ter como cliente, amigo, parceiro, enfim, tudo hoje em dia. Como eles se encaixam nesse padrão, assim. Sim, total. Família, cultura, trabalho, valor pelo dinheiro, saber que as coisas não vêm de graça, que tem as broncas. Você vê como o fator familiar muda tudo, né? Então Essa família tem que estar lá. Essa família tem que estar lá contar a história. E como é churrasco, que honra, né? Que honra. Ter eles como patrocinadores do Ordeno, imagina? Depois que todo mundo faz todo o ritual, vai pra onde? Comer um churrasco. Tenho certeza. A churrascaria mais tradicional do Rio Grande do Sul. E outra, tu vai te amarrar. Pensa em gremista. Aí, ó. Pensa em gremista. Já fala aqui pra um aqui, ó. Convoca eles, vocês têm que estar aqui. Não, pensa em gremista. Para Santo Antônio lá, cada vez que tem jogo do Grêmio lá, porque toda a família é muito gremista. Então legal, enfim. Tá? Muito bom. E aí a gente vê, por exemplo, as culturas civilizacionais que elas mais perduraram foi porque existiam famílias muito bem estruturadas, com rituais claros e processos de educação claros e transmissão oral muito clara, né? Então, por exemplo, os judeus, né? Quantos milênios que os judeus já estão sobrevivendo a todos os ataques, guerras, a própria civilização deles. E hoje, por exemplo, os judeus, que são 0,2% da população, eles são ganhadores de 22% dos prêmios Nobel. Uau! E como que eles fazem? Eles são a família, a instituição familiar que mais dura dentro dos milênios, tá? E eles têm uma tradição familiar extraordinária de educação, de disciplina, de transmissão oral, de leitura das escrituras. É uma coisa que toda família deveria estudar, como que os judeus lidam com as famílias para ver como que é a tradição de transmissão cultural do líder da família, do patriarca da família para a família toda. Aí a gente tem outros também, por exemplo, a Roma, que foi um dos grandes impérios, né? Se sustentou muito por causa das paterfamílias na época da República, que foi até uma inspiração de Marco Aurélio, que foi um filósofo que se baseou ali no estoicismo. Né?
que se baseou muito, e quando ele escreve Meditações, Marco Aurélio, ele não começa agradecendo Epiteto, que foi o grande professor dele. Ele não começa agradecendo os estoicos. Ele começa agradecendo o avô, que transmitiu pro pai. Aí ele agradece o pai. Aí ele agradece a mãe. Aí ele fala sobre a vida dele. Aí ele agradece Epiteto. E os outros estoicos que influenciaram a vida dele. Então as paterfamílias que ficaram no poder na República ali, numa ascensão de Roma por 500 anos, também elas instituíram a cascata de luz em Roma. Tanto que reverberou por anos e anos e anos, mesmo tendo vários imperadores corruptos, Roma continuou crescendo. De tão poderoso que foi o aspecto familiar da base das paterfamílias por 500 anos. Aí você tem o Japão também, as famílias Meiji, né? Que industrializaram o Japão inteiro. Que é extraordinário também o processo que eles fizeram, que eles construíram ali no Japão, principalmente pós-guerra, né? Então você tem essas famílias, que são as grandes famílias aí, como instrumentos de prosperidade. Cada uma de uma forma diferente, porque era uma época diferente. Mas a gente vê a prosperidade nessas nações acontecendo, nas famílias, nas organizações e na civilização. Porque é um processo de transbordo. Então não é um ato egoísta, é um ato altruísta, onde um é passado para o outro e não fica só na vida daquela pessoa, é construído um legado. Então quando a gente vê, por exemplo, empresários só focando em P&L, só em Profit and Loss, e esquecendo da cultura, cara, o que as pessoas estão fazendo dentro da sua empresa quando você não está presente? Se a sua família não está presente, se é um empresário familiar. Porque quando às vezes o dono não está presente, pode ser que esteja o filho, a esposa, tá? Mas e quando ninguém está presente, o que acontece na sua empresa? É a cultura que determina isso. A cultura determina o que as pessoas fazem quando o empresário ou a família do empresário não está presente. Uau. Isso é que é transmitido. E é isso que é passado de geração em geração. É isso que influencia as famílias das pessoas que trabalham nas empresas. É a cultura. E aí foi que eu entendi por que cultura come estratégia no café da manhã. Porque se você tem uma excelente estratégia, mas você não tem cultura, isso se sabota. A estratégia é sabotada. Que curva maravilhosa. Uau, que volta maravilhosa. Eu já tinha, óbvio que esquecido. Até eu tinha esquecido. Mas eu só tenho a agradecer. Parabéns pela cultura, Vitor. Impressionante. Impressionante teu conhecimento e... a gente nem entrou na parte de como que é realmente liderar uma empresa com tal propósito. Sim. Mas eu acho que se alguém tinha alguma dúvida ainda do poder do Ordena, né, com a tua direção aí, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida do como não estar presente nesse evento, né? Da força que tem, das pessoas que querem o bem, do transbordo. Eu acho que essa é a palavra. Assim, o bem do seu patrimônio, o bem da sua família, o bem da sociedade. Eu falo, dentro do meu escritório lá, eu tenho pessoas de opiniões políticas diversas, mas eu sempre falo que com respeito, e eu deixo muito claro a minha opinião política, e a minha religião, enfim, minha postura, né, por acreditar em Deus, mas que eu converso com qualquer um. Tem um bandista, eu converso. Enquanto ninguém alterar o tom de voz, que como eu passei 7 anos no quartel, você pra gritar, você começou a gritar pra caramba. Eu passei 7 anos gritando pra caramba o dia inteiro. Então, assim, não é o grito que vai me ganhar. Então, enquanto a gente conseguir manter aqui, e eu tenho cada vez mais certeza do que fazer o certo, independente de quem esteja olhando, é a coisa mais valiosa que tem, porque é a cultura. Eu recebi a gente fez uma grande conquista, enfim, já tinha uma ativação de marca de uma empresa muito importante, num evento muito grande lá no Rio Grande do Sul, que estava comemorando 30 anos, então foi uma coisa muito legal. E a diretora de marketing dessa grande empresa veio e falou para mim, ela começou assim, parabéns, primeira vez que o meu time de marketing não tem que sair da cidade onde eles são, para verificar se a ativação está sendo bem feita. Vocês nos transmitiram segurança. Vocês, todas as vezes que a gente detectou um problema,
vocês já sabiam o problema e já estavam trabalhando para resolver ele. Sim. Porque trabalhar com evento, ou qualquer coisa dá problema. Mas a gente nunca se escondeu. A gente nunca tentou esconder o problema. Não, realmente o copo não era esse, não tá alinhado, tá faltando um suporte aqui, mas a gente já tem 2, 3 correndo já, estamos mandando cortar, nós estamos fazendo. E eu disse, tá, a cultura da empresa tá certa, porque eu não tive que me envolver, eu tava cuidando de um outro evento. A gente tem quase na mesma semana, assim, e um evento é o Paleta Atlântida, que é o maior churrasco do mundo, que aí sim eu sou responsável por tudo, né? E nesse outro evento, que é muito grande também, a gente era responsável só por uma ativação, mas que era de grande importância. E meu time tava lá, né? As meninas estavam lá, a Nath e a Lu. E quando eu ouvi esse elogio, e ela nem falou do negócio em si. Ela falou assim, confiança, segurança e sempre a cultura de estar um passo à frente do problema. A gente, o celular deu errado, a capinha era pra ser amarela, ela tá azul. A gente já viu, pessoal, empresa, tá aqui, é azul, tá? A gente combinou amarelo. Estamos correndo aqui. Vai ficar amarelo, mas não tá agora, mas vai ficar. Então eu acho que é um ponto essencial o entender a frase, né? Que a cultura como estratégia no café da manhã, ela é capaz de virar o jogo numa empresa. Com certeza, cara. Se tiver só essa frase, só que ela demora para entender. Demora para porque entender. Cultura é abstrato. Mas é justamente você conseguir pegar o abstrato e você aplicar no concreto é que tem esse poder que está em cima e que está embaixo. Então, aquilo que é abstrato, que está em cima, que é um propósito, que são valores, que são princípios, que são virtudes que nascem ali do empresário, dos sócios da família, que são transmitidos para baixo, que é justamente o que faz a cultura começar a ser concreta. Então, a cultura não é algo palpável, não é só o manual da cultura, né? Não é só a missão, visão e valores na parede que ninguém lê, entende? As pessoas acham que cultura é esses negócios de RH aí. Não, cara. Não. O RH ele pode ser um guardião da cultura, mas ele não é a cultura. A cultura é a empresa. Então, se você não se apropria da cultura da sua empresa, a sua cultura será apropriada por alguém. E aí veio a política woke que nos tomou por grande... Exatamente. Por um grande tempo, e graças a Deus tem caído aí. Exatamente. Mas, meu pastor, tem alguma coisa mais que tu queira abordar sobre Ordena? Droaldo? Assistindo essa aula aqui, né? Quem vai estar junto com a gente lá, Vitor? Compartilha com... A gente vai ter um grupo de palestrantes que a gente está conversando e já está para fechar algumas pessoas. Quem já confirmou sou eu, o Lucas, Marcelo também vai estar lá, o Adroaldo também vai estar lá. Vai estar também o Dr. Paulo Porto, que é um médico de Harvard, que, puxa, um médico incrível, neurocirurgião. Ele fala muito sobre a vitalidade para o empresário, para a família, para ter longevidade, né? Então, se a gente quer construir uma cultura, um patrimônio, ele é especialista ali em longevidade. Ele estudou muito medicina integrativa, além de ser neurocirurgião. E neurocirurgião, eu acho que é uma das disciplinas médicas mais difíceis e complexa. Porque... A gente nem sabe direito ainda mais ou menos como é que funciona, né? Exatamente. Quanto mais a gente estuda, eu tô longe de ser um neurocirurgião, mas quanto mais tu convive com pessoas que estudam o cérebro... Tem mais coisa ali para ser descoberta, né? Tem mais de 10 mil cirurgias realizadas. O que eu sei é que nada sei, né? O Dr. Paulo Porto confirmou, vai estar lá junto com a gente. E a gente logo menos vamos revelar aí mais nomes que são grandes empresários que querem estar com a gente. Faltam só alguns pontos ali para a gente construir juntos, mas são empresários de grande peso nacional. Alguns com milhões na internet, né, nos seus canais. Outros não tanto, mas que nos bastidores eles são responsáveis por grandes milhões e às vezes até bilhões construídos. Então, logo menos a gente vai revelar mais. Quem sabe quando esse podcast sair mesmo no ar, a gente já não tenha nomes, a gente coloca na descrição aqui do evento já quem confirmou.
Inclusive o link, né? Para quem ainda O link não também. garantiu a sua vaga, se ainda estiver disponível, o link tá É, porque assim, o nosso comercial ali, ele não é fácil, né? Ele vai dar sold out antes de anunciar. Isso aí, né? O nosso comercial ali não é fácil. Não é. É isso aí. O que ele tem movimentado no Rio Grande do Sul lá não é pouca coisa. Não Muito é pouca. bom. Vitor, redes sociais, quem quiser entrar em contato com a Pandora, contigo, Legal. com o Lucas, enfim, com O meu Instagram é Vitor Esprega, VITOR-ESESPREGA, né? Vitor Esprega, tudo junto. Acho que vai estar na tela. Vai aqui, estar né? por aqui. Vai estar aqui embaixo, né? E eu falo muito sobre, principalmente sobre cultura empresarial, mas também falo muito sobre profit and loss, falo sobre tudo que uma empresa precisa para realmente construir uma cascata de luz e não cair ali na cascata de sombra, que é o processo de desintegração, né? Então, eu falo isso, obviamente, de uma maneira muito menos rebuscada do que aqui, que a gente tem muito mais tempo. Sim. Então, Instagram são sempre pílulas, né? Mas o meu trabalho é justamente esse, é poder transmitir esses conhecimentos para os empresários que tenham interesse em conhecer isso. Muito obrigado. Meu pastor, algum recado depois desse dia abençoado, literalmente? Só agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer ao Vitor por estar aqui compartilhando todo o conhecimento. Agradecer ao Vinhas por ter aberto esse espaço, né? E eu falei para ele, Vitor, ele tem uma missão. Como Porto Alegre vai ser a primeira edição do Ordena, eu tenho certeza que isso vai gerar um impacto em muitas empresas, famílias. Se Deus quiser, vamos fazer outras edições e muitas novidades vão vir pela frente aí. Com certeza, com esse propósito, eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente não será um dos maiores eventos do Brasil e quem sabe do mundo, hein? Porque estamos precisando fortalecer essa virilidade. Para você que chegou até o final desse dia maravilhoso, eu falo dia aqui porque gravamos 3 episódios, eu fui batizado novamente, né? Eu fui batizado em um dos episódios. Um dia que vale um podcast específico só sobre esse dia né? Só sobre esse dia que vivemos aqui. Agradecer imensamente primeiro... Que ainda não acabou. Que ainda não acabou, temos ainda um jantar agora, mas Adroaldo, muito obrigado por ter aberto a primeira porta, me conectado ao Marcelo. Por mais, a gente já se conhecia, né, Marcelo? Acho que através do Diego e do Marlon. Isso, tivemos juntos no Gramado Summit ano passado. Exatamente. Mas o Adroaldo aprofundou essa conexão. E, Marcelo, muito obrigado. Mesmo a gente não se conhecendo, né, não sabendo dos valores, mas confiando na aliança. Na aliança que existem sobre a minha pessoa, minha empresa, meu podcast, né, se dedicou para que convidados do calibre do Vitor estivessem aqui hoje. E eu só tenho a agradecer mesmo, de todo o meu coração. Vitor, muito obrigado. Parabéns pelo teu conhecimento. Eu fico assustado o quanto eu não sei de nada. Porque eu vejo essas pessoas. Cara, da onde que vem, cara? Como é que tu foi cavar? Como é que foi cavar tanto? Mas graças a Deus eu tenho esse canal aqui que eu vou conhecendo essas pessoas e vou podendo acessar e conversando. E daqui a pouco me dá uns 2, 3 livros aí pra eu começar a saber de onde vem. Eu vou deixar um desafio aqui. O Vinhas Cash tem que estar presente lá, né? Fazendo os bastidores. Faremos com a maior honra do mundo. Esse episódio possivelmente vai estar em collab, né? Com o canal da família. Pode falar um pouquinho mais, Vitor? A gente, dos canais, né? Hoje do grupo. Falo. A gente tem um YouTube que a gente lançou novo. Ele é bem recente. Eu nem sei o @ dele direito no YouTube, porque a gente mudou recentemente. Se eu não me engano, é @TV Família 2030. Se você puder confirmar aí, deixa eu ver aqui, Marcelo, eu acho que é isso. Porque a gente mudou o nome dele. Porque TV Família já existe, né? Então, a gente não conseguiria usar, por mais que é um canal que não está ativo. Família TV. Eu acho que é Família TV ou TV Família 2030, alguma coisa assim. Mas é justamente um canal no YouTube onde a gente vai transmitir os nossos podcasts. Esse os aqui? podcasts... Família Batera TV? Isso. Não é esse não. Mas depois a gente deixa aqui na descrição também. Isso, tá. Deixa aqui na descrição. A gente mudou, acho que esses dias o nome, e aí eu não me recordo. TV Família 2030. Isso, achou? Achei. É isso aí, TV Família 2030. Tá, é isso aí. Já se inscreve no canal lá, né? Isso, se inscreve no canal.
a ideia é levar podcasts que contribuam com a família, tanto no sentido relacional, quanto no sentido de solidificação familiar, quanto no sentido matrimonial, quanto no sentido patrimonial, né? Eu sou um dos agentes aí da parte patrimonial, principalmente desse canal. Tem um podcast que chama Mentes e Bolsos Brilhantes, onde eu só convido tanto mentes quanto bolsos brilhantes, não pode ser só um ou outro. E muito recente, mas é um projeto aí que a gente vai investir bastante tempo, carinho, dedicação, energia, dinheiro, para que ele possa propagar aí o máximo possível e alcançar o máximo de famílias possível, de pessoas que querem formar suas famílias também. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vinhas, pelo convite. Foi demais, cara. Muito demais. Quem sabe a gente já marca também para você ir lá no nosso podcast. Pô, vai ser uma honra. A hora que quiser, só me manda o dia que pode, que a gente vai aparecer aqui, vai gravar, enfim. Maravilha. Contem comigo mesmo para levar essa mensagem para esse mundo afora. Que legal. Que acredito demais. Muito bom. A gente combina então, depois eu te mando uma mensagem. Com certeza. Marcelo, compartilhe o seu contato aí comigo. Com certeza. E aí te chamo lá para ir lá no meu podcast. Muito obrigado. O Adroaldo, o Marcelo também estão convidados. Acho que só é legal a gente fazer episódios diferentes, que eu acho que a gente vai conseguir explorar mais. Com certeza. Vai ter 2, 3 episódios aí. Mas muita coisa boa, né? É isso aí. A gente vem de novo e gravamos tudo numa... sentamos aqui a tarde inteira. Tá brincando com o Adroaldo, já tem que começar a ver um apartamento aqui por Alphaville. Pois é. Mas exato. Fazer Vamos fazer. Movimento. Não, isso aí, vou começar a profetizar. E eu tô começando a ficar com vontade de ter também um apartamento lá em Gramado, lá em Porto Alegre. Não, vamos fazer. Nos próximos meses. Ah, legal. É isso aí. Então, você que chegou até o final, curte, comenta e compartilha essa mensagem maravilhosa. Ah, câmera, muito obrigado! Eu tava olhando pra câmera errada, essa aqui é a minha câmera. Quem chegou até o final, então curte, comenta e compartilha, que é o jeito dessa mensagem chegar para mais pessoas. E obrigado de todo o meu coração mais uma vez para quem acompanha até o final. Beijo do gordo.